ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet no site radio.ufg.br. E você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook ou pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E a Petrobras reduziu em 0,49% o preço da gasolina nas refinarias. Desde a manhã de hoje, o litro da gasolina já está custando R$ 1,95 na refinaria. Até ontem, a gasolina era negociada a R$ 1,96. Essa é a quarta queda consecutiva de preços anunciada pela empresa. Desde 2 de junho, quando o litro custava R$ 2,01 nas refinarias, o preço da gasolina já acumula uma redução de quase 3%. A redução é só nas refinarias, pois no posto o consumidor continua pagando alto pelo combustível. Depois da incidência de impostos e tributos federais, estaduais e municipais, além da margem de lucro dos postos e também das distribuidoras, o litro da gasolina mais que dobra de preço, chegando a ser vendido perto de R$ 5,00. E o Procon Goiás fez uma pesquisa de preços para o Dia dos Namorados. É preciso ter muito cuidado, pois muitos itens estão com variação altíssima aqui em Goiânia, como explica o gerente de pesquisa e cálculo do órgão, Gleidson Tomás, que está conosco ao vivo por telefone. Boa noite, Gleidson, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. É uma satisfação falar com vocês. A satisfação é nossa, Gleidson. Com qual presente o consumidor pode ter o maior prejuízo caso não pesquise direito aí os preços? Olha só, na realidade todos, né? Porque nós verificamos que nesses produtos que nós pesquisamos aí, mais de 40 tipos de produtos, todos eles são produtos idênticos e ainda assim nós identificamos muita variação entre menor e maior preço. Uhum. Rapidamente, antes da gente falar das variações, só para que o ouvinte tenha uma ideia, no caso das flores, no ano passado para agora, nós tivemos um aumento de 2,26%. E um fato que chamou a atenção foi com relação aos perfumes, mesmo os perfumes importados, mesmo tendo aí altas sucessivas aí na cotação do dólar, nós apuramos uma redução de 2,78%. E aí está o detalhe, porque nós percebemos aí que alguns lojistas, eles estão aí diminuindo aí a margem de lucro para atrair consumidores, ao passo que, se a gente for observar essas variações aí que nós encontramos de até 140% no mesmo produto, isso demonstra aí que tem alguns empresários, alguns proprietários de loja apostando justamente, Rodrigo, naquele consumidor que não vai fazer a pesquisa de preço e vai acabar levando algum tipo de vantagem em cima de um prejuízo do consumidor. Você falou de 140% de diferença, é no caso das flores especificamente, né? Se você for comprar o mesmo buquê de rosas, eu não sei qual foi a pesquisa exata que vocês fizeram, mas tem diferença de 140%, ou seja, mais do que o dobro do preço de um estabelecimento para o outro, então. Sim, isso daí. Esse exemplo aí que você citou é o da Gerbera, o vaso. Nós encontramos de R$20, Rodrigo, até R$48. 140% de variação. O botão de rosas, que é um produto também acessível, nós encontramos de R$3 a R$7. 133% de variação. Também dá mais de 100% de variação. Exato. O perfume importado masculino, o mesmo perfume de 100 ml, nós encontramos de R$339 em um local, chegando a custar até R$479 em outro. 41,5% de variação. No mesmo segmento também entre os produtos eletroeletrônicos, a escova rotativa, o barbeador, que chegou a variar até 101 e 45% de variação. Agora, todos os anos vocês fazem pesquisa nessas datas comemorativas, né, em que
que o comércio vende bastante, como o Dia dos Namorados, o Dia das Mães, o Natal também. Em relação ao ano passado, está tudo mais caro para o Dia dos Namorados ou não é bem assim? Você citou o exemplo dos perfumes que ficaram mais baratos, mas e o resto dos presentes? Olha só, no caso, isso coletivamente, a gente pegar todos os tipos de flores, nós apuramos aí um aumento de 2,26%. É claro que individualmente esse aumento foi bastante expressivo. Por exemplo, um buquê de rosas tropicais de 15 unidades, que no ano passado era vendido em torno de R$100 em média, está custando R$115, um aumento de 15%. No caso, mesmo nós encontramos algum perfume importado com aumento também individual de 4,56%, mas em compensação nós encontramos também outros tipos de perfumes importados, como no caso de um perfume feminino de 30 ml, que houve uma redução de 28,4%. Agora, a preocupação mesmo é que o consumidor, na hora de comprar esses presentes, que ele atente não só pela situação, o parceiro, a parceira que vai receber o presente, de acordo com o seu gosto, mas principalmente com a sua situação financeira, porque nenhum companheiro quer ganhar um presente, mas ver a outra pessoa aí descontrolada financeiramente. Claro. Agora, essa é uma data em que muita gente compra perecíveis, né, de presente, chocolates, cestas de café da manhã, as flores também que nós citamos, são exemplos também de coisas que perecem muito rapidamente. Muitas vezes a compra é feita de uma vizinha, de um conhecido que fabrica esses presentes artesanalmente. Nesse caso, o consumidor também tem direitos, caso o produto pereça antes da data comemorativa, né, o Dia dos Namorados, ou o fato de ser perecível já é mais que um aviso e um risco para quem compra esse tipo de presente? Olha só, principalmente esses produtos feitos artesanalmente, vai muito da confiança do consumidor, né? Porque ele não vai ter toda aquela garantia de qual foi a procedência dos produtos que foram utilizados. Então, a nossa orientação é para procurar os produtos que ele tem essas informações. Então, ou seja, os produtos industrializados, ele vai ter a informação do rótulo, tanto do prazo de validade, a composição, o fabricante desses produtos, porque se por acaso ele tiver algum tipo de problema no consumo desses produtos, ele vai ter como fazer as reclamações junto ao PROCON, porque a identificação do fabricante ou do importador, ela é necessária. E com relação a essas cestas aí que você citou, mesmo se tratando, porque na nossa pesquisa nós fizemos a pesquisa do tamanho grande, pequena, média, mas ainda assim a quantidade de itens em cada uma dessas cestas são diferentes e a qualidade desses produtos também variam muito. Então o consumidor tem que procurar aliar o preço do produto que seja adequado ao seu bolso, mas também a qualidade desses produtos. Agora, nesse caso de perecíveis, o consumidor acaba se sujeitando à compra na data ou, às vezes, no máximo, aí na véspera, né, para não correr o risco de algo dar errado, das comidas se perderem, né, no caminho, da flor murchar. Mas, nesse caso, ele acaba se sujeitando a pagar qualquer preço, né, já que vai comprar na data, pode sair mais caro também, né, Gleidson? Com certeza, porque quando a demanda aumenta, ele, além dele não ter uma variedade de produtos, ele vai ter dificuldade para fazer a pesquisa de preços, né? Ele vai enfrentar muitos consumidores nos estabelecimentos, às ruas, ele também vai ter essa dificuldade aí para encontrar um produto que esteja adequado ao consumidor. Ele vai ter que atentar às questões de armazenamento, né? Então, o interessante seria ele comprar alguns produtos antecipado, fazer a pesquisa de preço, avaliar com cautela a qualidade do produto, e no caso desses produtos perecíveis aí, ficar atento à questão de armazenamento, né? Como que vai armazenar esses produtos para não ter nenhum problema. E além disso, tem uma série de outras dicas que o PROCON tem para o consumidor também na hora de comprar o presente dos dias do Dia dos Namorados. Tudo isso está junto com a pesquisa de preços que está no site do PROCON, né, Gleidson? Exatamente. E só rapidamente, porque às vezes o consumidor não vai ter condições de olhar nessa pesquisa, com relação à compra de calçados e roupas, que é o que vai ter muita procura, fique atento à questão da troca. A troca não é obrigada por questão de gosto. Então, verifique antes da compra, aproveita que o vendedor quer fazer a venda e já convenciona essa possibilidade. Se o lojista prometer, peça por escrito, aí sim o lojista é obrigado a cumprir com o que foi acordado com o consumidor. Tá certo. Nós conversamos com o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, Gleidson Tomás. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 mais uma vez. Boa noite para você, Gleidson. Boa noite, eu que agradeço. Agora são 6h10. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize.
Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. A gente estava conversando com o Gleidson Tomás, do Procon Goiás, sobre a importância de pesquisar preços aí para o Dia dos Namorados. E essa pesquisa de preços é importante para toda a vida, porque a inflação voltou a crescer aqui em Goiânia. Tanto o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, quanto o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor das famílias com até 5 salários mínimos, tiveram alta no último mês de maio. O repórter Delfino Curado conversou sobre esse assunto com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Vamos acompanhar. A inflação de maio, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, registrou variação de 0,53% em Goiânia, ficando acima da inflação nacional, que ficou em 0,40%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para as famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos, ficou em 0,57% em Goiânia, no mês de maio, também acima da média nacional, que foi de 0,43%. Nós vamos conversar agora com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, sobre esse tema. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite para você e para os seus ouvintes. Edson, quais foram os setores da economia que puxaram a inflação de Goiânia para cima? Olha, nós temos aqui grandes grupos que são medidos pelo IBGE: alimentação e bebida, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Dentre esses grupos, aqui em Goiânia, o que teve inflação mais significativa foi o grupo de habitação. Esse grupo ele foi muito impactado pelo aumento do preço da energia elétrica residencial aqui no município de Goiânia, né? Nós tivemos uma nova política adotada pela ANEEL nesse mês. Passou a vigorar uma nova bandeira, né? A bandeira vermelha, com o objetivo de alertar os consumidores sobre a escassez da chuva nesse período, né? A queda dos reservatórios de água. Então, a energia elétrica subiu no Brasil e em Goiânia não foi diferente. Isso acabou impactando muito esse item de habitação. Um outro item que acabou pesando muito também na inflação de Goiânia foi o de saúde e cuidados pessoais. Esse item teve uma inflação de 0,9% e foi aquele que teve o segundo maior índice dentre todos os itens levantados pelo IBGE nesse período aí de maio. A inflação, nesse período também, ela acabou sendo impactada pelo grupo de transportes, embora em menor medida do que nos outros grupos, e também alimentação e bebidas. Alimentação e bebidas, nós tivemos alguns itens que tiveram elevações significativas de preço nesse período. Por exemplo, a cebola, o repolho. A cebola teve aumento de 30%, o repolho de 23%, melancia de 16%, a batata inglesa também, que é outro item importante no dia a dia do cidadão goianiense, 14% de elevação. Então, de modo geral, esses foram os itens que mais pesaram na inflação no mês de maio aqui no município. O aumento de 0,53% e também 0,57%, que foi o INPC, 0,53% foi o IPCA, em um mês, é uma inflação alta? Olha, para os índices, tendo em conta os índices que a gente estava tendo nos últimos 12 meses e também, especialmente desse ano, é uma inflação, é um índice alto para o mês de maio. Agora, quando você considera um período mais longo, essa inflação ela acabou não sendo tão relevante para os resultados do ano e também para o acumulado de 12 meses. Então, no ano nós temos ainda uma inflação de 0,48% no município de Goiânia, né? E de cerca de 1,3% no Brasil. Esse índice do Brasil, para você ter uma ideia,
é o menor, esse índice acumulado, né, para o ano do Brasil, que é de 1,3, é o menor índice acumulado para esse período desde o início do Plano Real. Então, a economia brasileira ainda está muito contraída, nós estamos passando por um período de contração econômica significativo, nós tivemos certa recuperação, mas essa recuperação ainda não foi suficiente para permitir que os empresários tivessem condições de repassar para os consumidores todos os aumentos de custos que vem tendo ao longo desses últimos anos. Então, esse desaquecimento da economia tem contribuído para que a gente tivesse índices mais comportados de inflação nesse ano e também no ano passado. A gente tem alguns aumentos que têm a ver mais com choques de oferta, né? Então, esses produtos aí que estão tendo aumento no caso de alimentação e bebidas tem a ver com questões climáticas, as elevações nos transportes tem relação direta com os aumentos dos preços dos combustíveis, né, que tem explicação interna, mas tem explicação externa também, por conta de problemas na oferta de petróleo da Venezuela, problemas geopolíticos e essa política de reajustes diários que foi adotada pela Petrobras. O item de habitação, como eu disse, tem a ver com a questão regulatória, com a decisão da ANEEL de adotar essa bandeira vermelha. Então, a inflação ainda está comportada, como eu disse, mais uma vez reiterando, por conta do nível de atividade econômica que está muito aquém daquele que se esperava no final do ano passado e no início desse ano. E a greve dos caminhoneiros, que começou em 21 de maio, ele influenciou esse índice de inflação? Influenciou, né? Influenciou principalmente por conta dos aumentos de alguns produtos alimentícios. Alguns hortifruti tiveram aumentos de preços, né? E então isso acabou impactando aqui nesse índice de alimentação e bebidas, que é um índice importante dentro do total de gastos dos consumidores e especialmente para aqueles que têm uma renda menor, que tem sua inflação aferida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. E o reflexo aí da greve dos caminhoneiros vai estar também na inflação de junho? Olha, a gente precisa de aguardar um pouco para verificar como é que isso vai impactar, né? A gente tem aí uma negociação que foi feita pelo governo federal com os caminhoneiros, que envolve uma negociação para redução do preço do óleo diesel. A gente precisa de verificar como é que isso vai realmente chegar nas bombas. Até agora, o impacto não foi o que era esperado pelo governo. E tem também uma outra questão que, isso pode contribuir para diminuir a inflação. Mas, de outro lado, o que você tem? Você tem também, no âmbito dessa negociação, uma tabela de preços mínimos dos fretes no Brasil, que já foi inclusive contestada por alguns grupos por conta do aumento do frete, especialmente os produtores agropecuários. Então, o governo com isso prometeu rever essa tabela, mas se isso realmente representar um aumento do custo do frete, a gente precisa ver para ver como é que isso vai chegar nos preços finais aos consumidores. Então, a gente precisa aguardar um pouco mais para ter condições de analisar o mês de junho. E em relação a Goiânia, né, por que o índice em Goiânia está acima da média nacional nos dois índices? Olha, nós tivemos aqui em Goiânia, quando você analisa aqui os índices de modo geral, nós temos aqui a questão da habitação, o impacto aqui em Goiânia foi maior do que na média brasileira. Você tem também aqui saúde e cuidados pessoais, os impactos aqui maiores do que na média da economia brasileira. Despesas pessoais também pesaram mais em Goiânia do que na média da economia brasileira. E educação. Nós tivemos aqui, em praticamente todos os grupos analisados, índices maiores em Goiânia do que no Brasil, com exceção de vestuário e de transportes, cujos índices foram menores do que no Brasil. Ok, conversei com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Edson, boa noite, obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 da Rádio Universitária. Boa noite a vocês e seus ouvintes.
E na próxima segunda-feira, uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores vai discutir a regularização fundiária aqui em Goiânia. A audiência organizada pelos vereadores Elias Vaz, do PSB, e Carlim Café, do PPS, está marcada para as 2h30 da tarde na sala de comissões da Câmara. Além da regularização fundiária na capital, a ideia é discutir também o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a política do município para a doação de lotes ou unidades habitacionais de propriedade do poder público. De acordo com Elias Vaz, o projeto é de extremo interesse social e de garantia da cidadania, já que existe um problema histórico aqui na capital de pessoas que recebem um lote ou imóvel da prefeitura e não têm a escritura. O vereador explica que a falta do documento gera insegurança jurídica, inclusive dificultando os processos de herança e de venda do imóvel. Devem participar da audiência representantes do Ministério Público, do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Estado, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, da UFG, Universidade Federal de Goiás, da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e do IFG, o Instituto Federal de Goiás. A CEPLAN, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, a AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, a AGEAB, Agência Goiana de Habitação, e a ARPA, que é a Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente, também foram convidadas. E chegou o mês mais esperado para os amantes de quadrilhas e arraiás. Já tem festa junina para todo lado em Goiânia. Igrejas, clubes, instituições públicas e privadas têm festa junina neste final de semana, como informa a repórter estagiária Letícia Santos. Chegou o período mais aguardado pelo goianiense. É tempo dos arraiás e das festas juninas. Confira a programação de festas nesse mês na capital. A 25ª edição da Festa Junina do Country Clube de Goiás vai ser realizada no dia 9 de junho, na sede do clube, na BR-153. O tema desse ano é a Copa no Mundo no Sertão, e as atrações musicais vão ser por conta da banda Rastapé e da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo. O valor do ingresso é de R$ 120 para sócios e de R$ 170 para convidados. Mais informações pelo telefone 62 3241 0165. A comunidade Nossa Senhora do Caminho, do setor Goiânia 2, promove o tradicional arraiá, que conta com muita música e comidas típicas, além de apresentação de quadrilhas. O arraiá vai acontecer nos dias 8, 9, 15 e 16 de junho, e a entrada para o dia da festa custa R$ 10. Mais informações pelo telefone 62 32 03 59 19. No Sesc Universitário, o arraiá acontece nos dias 9 e 16 de junho, a partir das 7 horas da noite. Já no Sesc Faisalville, a festa acontece nos dias 12 e 22 de junho, a partir das 20 horas. O ingresso é R$ 5 para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e dependentes, e R$ 10 para o público em geral. Menores de 12 anos não pagam. Mais informações pelo telefone 62 35 22 61 99. A festa junina da paróquia Bom Jesus no setor Novo Mundo acontece nos dias 8 e 9 de junho, às 7h30 da noite. O valor do ingresso custa R$ 2. O evento promete oferecer barraquinhas de comidas típicas e apresentação de grupos de quadrilha. Mais informações pelo telefone 62 3206 1768. O Arraiá do Cerrado, realizado pelo governo de Goiás, vai ser realizado de 24 a 30 de junho, na Praça Cívica, a partir das 7h30 da noite. Pelo segundo ano consecutivo, o evento vai contar com a apresentação de quadrilhas, oficina de danças com o coreógrafo Carlinho de Jesus, concursos de quadrilhas e comidas típicas, além de shows como o da cantora Elba Ramalho e do cantor Alceu de Valença. O evento é gratuito. Letícia Santos para a Rádio Universitária.
E a cidade de Nova Veneza, que fica a 44 quilômetros aqui de Goiânia, já recebe os aficionados por comida e cultura italiana em um dos festivais gastronômicos mais aguardados pelos goianos. A repórter estagiária Yasmin Santos conversou com a presidente da Associação Veneziana que organiza o evento. Vamos acompanhar. O Festival Italiano de Nova Veneza está em sua 14ª edição e acontece até o dia 10, no domingo, e busca resgatar a cultura italiana por meio da dança, música e cenografia. A presidente da Associação Veneziana, Hermione Stival, contou um pouco do objetivo do Festival Nova Veneza. Este festival, ele resgata a cultura dos nossos antepassados. A gente foi colonizado pelos italianos. Nós, há 14 anos, por meio da comunidade que sentiu a necessidade de resgatar um pouco da cultura que já estava se esvaindo. E daí houve a oportunidade de resgatarmos através de um festival que pudesse unir, confraternizar, né? Porque aqui também a gente valoriza não só a cultura italiana, mas valoriza também as famílias que compuseram e que compõem a história de Nova Veneza. A novidade da edição deste ano é que a associação conseguiu a chancela da Embaixada Italiana no Brasil. Hermione Stival contou ainda quais foram as programações que a Embaixada Italiana trouxe. Estamos trazendo a mostra de cinema italiano contemporâneo, moderno. São 5 filmes que serão exibidos gratuitamente aqui mesmo no circuito do festival que se realiza na praça principal da cidade. São filmes exibidos gratuitamente, legendados em português e filmes lindos, mostrando realmente como está a Itália atualmente. E temos também, além dessa mostra de cinema, a mostra de fotografias do Carnaval de Veneza, com fotografias de um artista plástico chamado Francisco Andrade. Ele nos cedeu, através da Embaixada Italiana, para fazer a mostra de fotografias. Com uma programação que atrai a cada ano mais participantes, o festival aumentou nesta edição 30% os estandes de comida e bebida, além das apresentações. No sábado, o festival estará aberto para almoço e janta e no domingo vai funcionar a partir das 11 horas da manhã. A presidente da associação estendeu o convite para todos aqueles que têm interesse na cultura italiana. Estamos aqui para receber todas as pessoas que quiserem comer uma comidinha gostosa, apreciar um bom cinema, apreciar uma boa mostra de fotografias, atrações artísticas, cantores italianos e também vamos ter apresentações de danças típicas, além dos corais infantis da cidade, os cantores da cidade que vão se exibir no palco. Estamos aguardando aqui 100 mil pessoas, porque a cada ano a gente aumenta mais a estrutura para receber os visitantes. Outra novidade presente na 14ª edição do festival é o baile de máscaras no sábado. E é bem importante que a pessoa esteja a caráter. Quem não tiver uma máscara para usar, no festival terão algumas à venda e o preço gira em torno de R$15. Como todo ano a decoração é feita em cima de um tema, Hermione Stival falou sobre o tema desta edição. O tema da decoração deste ano é Um Dia em Veneza. Então vão ter personagens ao vivo, vestidos de gondoleiros, vestidos de personagens do Carnaval de Veneza, recebendo os visitantes. Está maravilhosa a decoração, muito linda, inclusive com gôndolas. O festival acontece na cidade de Nova Veneza, localizada a 44 quilômetros de Goiânia e tem entrada gratuita. Não é preciso fazer nenhuma inscrição, apenas chegar e aproveitar o festival. Yasmin Santos para a Rádio Universitária. 6h29. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta sexta-feira, 8 de junho de 2018. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Agradecemos ao Sandro Alves, ao Clóvis Henrique e ao Murilo Cavalcante pelos trabalhos técnicos. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.
Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.